Olá, amigos e irmãos, meus seguidores do canal Crescendo na Graça. Estamos aqui mais uma vez e depois de um tempinho, passei um tempo sem gravar vídeos e mensagens. Mas estamos aqui de novo colocando nossos trabalhos em dia. E hoje, como diz o Vagnão no canal dele lá, eu tenho uma mensagem para você, certo? E a mensagem de hoje fala sobre oração. Eu já postei aqui uma mensagem sobre oração aqui no canal, você pode buscar se não assistiu. É, a oração ainda funciona? Essa é uma gravação, um vídeo que eu fiz, postei aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre a oração consciente. A oração sabendo o que nós estamos fazendo. A oração que nós fazemos sabendo, sabendo o que nós estamos pedindo ou buscando, conhecendo como é que funciona a oração. Então, eu gostaria de estar convidando você à leitura da palavra comigo, a leitura do texto no qual nós vamos nos basear, que é o livro de 1 João 5, versículo 14, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é baseado nesse texto, a sua vontade, nesse assunto, a sua vontade, é que eu quero estar então compartilhando com você alguns itens, algumas partes, alguns textos da palavra de Deus. É impossível abordar tudo, que a Bíblia diz sobre a oração. Claro que levaríamos aqui dias, mas algumas coisas básicas que nos trazem um conhecimento maior, mais profundo, que nos ensinem mais alguma coisa, que nos acrescentem mais alguma coisa a respeito, certo? Então eu gostaria de convidá-lo então agora a estar refletindo comigo a respeito desse assunto, oração. Quero então começar falando sobre isso que nós lemos ali, a vontade de Deus. Qual seja a vontade de Deus? Que foi o que nós lemos, Que se nós pedirmos segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, eu quero examinar alguns textos aqui com vocês que nos leva a conhecer um pouquinho, algumas coisas sobre a vontade de Deus. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Tem coisas que é nós que fazemos, nós devemos fazer para que coisas aconteçam, para que as bênçãos aconteçam na nossa vida. Tem coisas que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Orar, por exemplo, Deus não vai orar por você, orar no seu lugar, Nós que precisamos orar a Deus, e assim por diante. Tem mais coisas que nós vamos examinar agora. Uma das coisas que é a vontade de Deus é a transformação do nosso entendimento, ou seja, a transformação da nossa mente. Que nós tenhamos uma mente renovável, uma mente que possa estar sempre disposta a mudanças, porque nós muitas vezes somos pessoas apegadas a coisas, tradições, princípios herdados, que muitas vezes estão até errados, mas a gente tem aquele apreço, aquele apego. Foi assim que eu me criei, foi assim que eu fui ensinado. Agora eu estou conhecendo a palavra de Deus aqui, eu estou conhecendo a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, e a Bíblia está dizendo que isso que eu vivo, a maneira que eu vivo está errado. Então nós precisamos ter uma mente consciente e também disposta a mudanças. Disposta a mudar. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: E não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, do vosso pensamento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções ainda acrescentam para o vosso viver. Mas eu gostaria que você estivesse acompanhando aí comigo, então, essa questão da transformação da nossa mente. Deus nos criou com livre-arbítrio. Tem pessoas que, quando olham para alguém que se converteu ao Evangelho, se converteu a Cristo, eles dizem assim: nossa, foi para a igreja, começou a ler a Bíblia, agora fizeram lavagem cerebral no pobrezinho, na pobrezinha, né? Agora já não se diverte mais conosco naquelas diversões que a gente se divertia antes, já não faz mais aquelas coisas que a gente fazia antes, não participa mais com a gente disso ou daquilo. Mas é que a gente começou a entender e mudar os nossos pensamentos para agradar a Deus, porque nós entendemos que as coisas que fazíamos, a maneira que vivíamos, não agradava a Deus, não nos levaria para a glória eterna de Deus, não nos faria herdar o reino de Deus. Então, nós começamos a tomar atitudes de mudanças para podermos estar, então, moldando o nosso coração, nossa vontade, a nossa mente, segundo a vontade de Deus. Mas se nós tivermos pensamentos teimosos, hábitos teimosos, né? Pensamentos apegados às coisas que muitas vezes estão nos afastando de Deus, mas que nós dizemos: não, isso eu não posso fazer, nisso eu não vou mudar. Então nós não estamos conhecendo a vontade de Deus. A nossa oração não vai ser atendida. Deus quer que nós tenhamos uma mente, então, que nós possamos estar aptos às mudanças necessárias. Isso se faz necessário não só no sentido religioso, espiritual, mas em todas as demais áreas da nossa vida. Nós precisamos estar em constante evolução, em constante mudanças de pensamentos, acompanhando a evolução boa, a parte boa da evolução, porque tem aí a evolução que está acontecendo nesse mundo aí, que só Deus na causa, né? Aí o tal do novo normal, o que era antes normal, agora não é mais, né? Então, outra coisa que nós precisamos saber, que Deus quer de nós, a vontade de Deus, é que nós o busquemos a Deus, certo? Que nós venhamos indagar de Deus, procurar conhecer Deus, procurar entender Deus. Mesmo o ateu, mesmo a pessoa revoltada com Deus, ela deveria ter uma atitude assim: Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Se o Senhor existe, eu quero te pertencer. Se o Senhor existe, eu quero o que o Senhor tem para mim. Então eu quero, Senhor, que o Senhor me responda. O Senhor existe. Se o ateu fizesse isso, Deus iria respondê-lo. Porque a vontade de Deus é que nós o busquemos, o conheçamos. Então lá em Salmos 14, 2, está escrito o seguinte: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então Deus lá do céu, ele olha para a humanidade, para o ser humano, para o homem, e ele vê quem é que está com o coração desejoso de conhecê-lo, com o coração desejoso de buscá-lo, de buscar a sua presença, o seu amor, o seu perdão, a sua paz, a sua solução para a nossa vida. Então, conhecer a Deus e buscar a Deus, né? Buscar é estar indagando no Senhor, é estar orando, estar pedindo: Senhor, revela-te a mim. Deus, então, vai mostrar que já se revelou ao mundo através do seu Filho Jesus. Através da Bíblia, nós chegamos ao conhecimento que Jesus esteve aqui, morreu aqui, ressuscitou aqui, agora está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e no mover do seu Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo, que é o Espírito dele, ele continua fazendo a mesma obra, salvando almas, buscando perdidos. Então, que você possa ter um coração disposto a buscar a Deus, buscar em oração, buscar
congregando, indo a uma igreja que pregue a palavra de Deus, que pregue o evangelho. Quantas pessoas aí dizem, eu não preciso de igreja, não preciso de Bíblia, eu não preciso de igreja, eu sou o que sou, Deus está dentro de mim. Então, eu sou o templo de Deus e não preciso. E tem tanta coisa que a pessoa então fica contrariando a Deus, deixando de fazer, né? E acaba desagradando a Deus. E acaba perdendo muitas vezes oportunidades de ouro de receber respostas de Deus, porque Deus quer abençoar, Deus quer responder, Deus quer se revelar, mas nós precisamos então conhecer como é que Ele quer, certo? Jesus lá na oração do Pai Nosso, Ele disse, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Lá no Getsêmani, Jesus em sofrimento, em agonia, lá naquele momento terrível lá, né? Ele disse para Deus o seguinte, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a vontade de Deus, muitas vezes, ela parece que quer nos trazer coisas ruins, sofrimentos, mas quando nós estamos dispostos a conhecer a vontade de Deus, nós vamos descobrir coisas que antes nós não sabíamos e que são para o nosso proveito, para o nosso bem. Outra coisa que Deus quer, a vontade de Deus, é que nós sejamos gratos. Gratos a Ele. Muitas vezes está vivendo uma situação, uma perca, perdeu alguém, perdeu o emprego, está passando por uma situação financeira difícil, está doente, tem alguém doente na família, está passando por uma provação, está passando por necessidades básicas da sua vida, e você então começa a reclamar, começa a dizer que Deus é esse, onde que Deus está, e eu não vou agradecer a Deus pelo meu dia, mas só o fato de você amanhecer, a Bíblia diz lá no livro de Lamentações que Deus, Ele renova em nós a sua misericórdia em cada manhã. Cada manhã Ele permite que você viva mais um dia. Ele renovou então a sua vida. Você pode acordar, abrir os olhos e ver que você está são, está sadio. Você vê, você ouve, você fala, você anda, você pensa, você está lúcido. Então, por mais que as outras coisas não estejam bem, mas seja grato a Deus por essas coisas. Pela vida, por você existir, por Deus ter te chamado à existência e agora estar te chamando para ouvir a palavra dEle, para conhecer a Bíblia, para conhecer o Evangelho de Jesus. Seja grato. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em Cristo Jesus, né? A vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a vontade de Deus é que nós sejamos gratos através de Cristo, sejamos gratos a Ele. Porque, embora Ele tenha encerrado toda a humanidade debaixo da condenação, né? Destituído do céu, mas Ele se compadeceu e enviou seu Filho aqui para estar então restaurando a comunhão conosco, para estar reatando conosco então a comunhão, a paternidade. Jesus veio, anunciou a vontade de Deus para nós, se entregou no nosso lugar para morrer, porque Deus havia nos sentenciado à morte. Mas Ele venceu a morte para nós também podermos vencer e herdarmos a vida eterna. Então, em Cristo Jesus, seja grato por todas essas coisas que Deus tem feito na sua vida. Esta é também a vontade de Deus. Quando estiver orando, saiba dessas coisas, que Deus espera isso de você. Outra coisa, Deus quer que sejamos santos. Bom, não santos de prateleira, não santos de estante, né? Não santos de gôndola de supermercados. Deus quer que a nossa vida seja santa, que nós sejamos santificados em Cristo. Não é você pegar uma pessoa, uma imagem de um santo de repente, né? Não estou aqui querendo ofender nem ferir a fé nem a religião de ninguém,
mas estou apenas comparando com a vontade de Deus. Aí você faz uma promessa para aquele santo da sua prateleira, da sua estante. Você faz uma promessa, você faz uma oração, né? E a Bíblia está dizendo aqui que Jesus Cristo é o caminho que conduz a Deus. Ele veio nos buscar, a Bíblia diz, Jesus Cristo, ele mesmo disse, porque eu vim buscar e salvar o perdido. Então é ele que nos leva a Deus, ninguém mais. Lá no livro de Romanos é condenável a pessoa amar a criatura, pessoas que existiram já, cumpriram a vontade de Deus, viveram uma vida santa, mas eles não pregaram para nós dizendo que era para nós adorá-los. Eles não disseram para nós, depois que eu morrer, você me ore para mim, tá? Porque eu vou fazer coisas para você. Eles não têm culpa. Mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que Deus quer que nós sejamos santos como aqueles santos que muitas vezes nós veneramos. Temos que ser santos. E temos que ter Jesus como elo, como a ponte que liga a Deus. Temos que nos dirigir a Deus com fé e saber que Deus, Ele está atento a tudo que nós vivemos, a tudo que nós passamos, e que Deus quer nos salvar, perdoar dos nossos erros, das nossas formas religiosas, das nossas tradições religiosas. Então, conhecer a vontade de Deus, sermos santos, santos no falar, santos no agir, no pensar, no olhar, né, nos negócios. Tem pessoas que quando abrem a boca para falar é só palavrão, é só coisa suja. Isso não é uma boca que depois vai orar para Deus. Deus quer que sejamos santos em tudo, no nosso falar, no nosso viver, enfim, no nosso tratar com as outras pessoas. Então, ser santos é a vontade de Deus. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então Deus quer a nossa santificação, diz aqui. E que venhamos a rejeitar a prostituição. Aí você diz assim, mas eu não estou me prostituindo, não estou vendendo meu corpo. Mas muitas vezes você está praticando um tipo de prostituição que Deus revela em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, livro de Jeremias, Isaías. A prostituição espiritual, quando você coloca outra pessoa no lugar de Deus na sua vida. Você está se prostituindo, é igual o marido ou a esposa que coloca outra pessoa no lugar do esposo ou da esposa e fica tendo um relacionamento com aquela pessoa. Deus nos olha dessa maneira também, quando nós traímos Deus, fazendo pedidos para quem não é Deus. Nós estamos nos prostituindo. E a Bíblia diz então que Deus quer a nossa santificação e que venhamos nos abster da prostituição. E também, claro, da prostituição do corpo. Hoje em dia, ninguém tem como prostituição essa promiscuidade, essa libertinagem que existe por aí, né? Que as pessoas acham que é normal, que é bom, que é curtir a vida. Mas não é a vontade de Deus. Deus quer que sejamos puros e santos e que tenhamos zelo do nosso corpo, guardando o nosso corpo, oferecendo o nosso corpo como instrumentos de justiça a Deus. Que cada um possua sua mulher, seu esposo, e que fora disso não exista mais nada que possa estar denegrindo, então, a moral e também prostituindo o corpo da pessoa. E também o espírito, a alma. Então Deus quer que sejamos santos. E Deus quer que façamos o bem. Certo? Mas não é tipo assim, vou fazer o bem para ser salvo. Isso é, vou trocar, vou fazer o bem, porque se eu fizer o bem eu vou para o céu. Nós fazemos o bem, porque agora o bem está em nós. Não é algo que você às vezes está fazendo, não tinha vontade de fazer, mas diz assim, é assim que eu quero ir para o céu, então eu vou fazer. Não é isso. É uma transformação dentro de nós que nos leva a ser bons, a sermos como Jesus, a fazer o bem. Deus quer isso, que façamos o bem. Então esta também é uma das vontades de Deus. Quando você estiver orando, lembra isso. Eu estou fazendo o bem ao meu próximo? Eu estou fazendo o bem a mim mesmo também? Eu estou dando liberdade para que Deus me transforme na pessoa que Deus quer que eu seja, para poder
Ele então me dar o seu reino, me introduzir no seu reino, na sua glória? Em 1 Pedro 2,15 está escrito assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Não é verdade que quando uma pessoa se converte ao Evangelho, começa a ir numa igreja, ouvir o Evangelho, começa a mudar de vida, as pessoas dizem, ficou louco, viu? Ficou louco. Não acompanha mais agora a gente nas coisas que a gente fazia antes. Então, façamos o bem, e com isso nós estamos tapando a boca dos ignorantes que não conhecem Deus e que nos chamam de loucos, né? A palavra de Deus diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, parece loucura a transformação de uma pessoa, certo? Deus jamais vai estar fazendo lavagem cerebral, como muita gente diz. Fizeram lavagem cerebral lá na igreja. Deus não vai entrar, como eu já disse, entrar na nossa mente ali, mudar, apertar os botões, mudar, reprogramar, agora mudou. Não é assim. Nós temos que decidir se nós queremos. Nós temos o livre-arbítrio, a opção de querer, de tomar a atitude de querer. Então, fazer o bem é uma atitude de pessoas que são santificadas, que têm Cristo. Deus quer isso. Então, a vontade de Deus, quando estivermos orando, lembra isso. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma mente renovável, que busquemos a Deus, que sejamos gratos, que sejamos santos. Não é para venerar santo, é para sermos santos, né? Que não adianta venerar santo e depois perder a alma. Quem salva é Jesus. Então, que façamos o bem também, porque isso tapa a boca daqueles que estão dizendo muitas vezes que a gente ficou louco. Mas eles veem que a gente está fazendo o que é bom. Enfim, em João 5,39, Jesus Cristo diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a vontade de Deus é que você examine a Escritura, examine a Bíblia. Mas eu não creio. Mas examine, leia, você vai ver que é sobrenatural o que está escrito aqui. Que quando você põe em prática acontece, então é sobrenatural. É algo de Deus. Esse livro é um livro diferente. Quantos 1000 anos tem esse livro? E não deixa de ser best-seller. Não deixa de ser cada vez mais conhecido. É palavra viva que acontece. Então Jesus disse, estudem a Bíblia, conheçam a Bíblia, conheçam a Escritura, porque então vocês vão descobrir a vida eterna nelas. E vocês vão descobrir que é a Bíblia, a Escritura, que confirma sobre mim, que fala de mim, que narra sobre mim, que conta o que eu fiz. Então, ler a Bíblia é a vontade de Deus. Conhecer a Bíblia é a vontade de Deus. Procure uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue o Evangelho para você, para que você tenha a sua vida transformada, para que o Espírito Santo possa ter liberdade de estar instruindo você nas coisas que você precisa mudar. E outra coisa, em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus diz: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então tá aí, muitas vezes estamos errados, andando errados, conservando tradições erradas, rituais errados, fazendo até da oração um ritual religioso, porque nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. O poder de Deus não se manifestou em nós, em você, para mudar você, para deixar você agora dentro do propósito de Deus de que você seja uma pessoa santa, uma pessoa transformada pelo poder dele, para uma pessoa preparada para entrar no reino dele. Não é de qualquer jeito que se entra no céu. Essa questão de dizer todo mundo é filho de Deus é a maior mentira do diabo.
Todo mundo é criatura de Deus. É o que a Bíblia diz. Mas filhos de Deus são aqueles que entregam a sua vida a Jesus, aceitam Jesus na sua vida, no seu coração, e deixam Jesus transformar a sua vida. Aceitam serem contrariados por Jesus. Porque Jesus, quando entra em nós, ele começa a nos contrariar, a nos mostrar coisas erradas que nós precisamos largar e deixar. E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Não, eu tenho a minha tradição, eu tenho minha religião, não posso mudar. Eu tenho minha forma de adoração. Então, filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que tem Jesus, o Filho de Deus, dentro do seu coração e obedece Jesus. Jesus disse: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazer. Então, conhecer a vontade de Deus para que tenhamos uma oração consciente. Esta mensagem que eu deixo para vocês hoje, que tenha trazido para vocês algo edificante, algo novo e algo que possa estar mudando as suas opiniões e as suas atitudes através da leitura dessa palavra que eu li para vocês. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu estou expondo para vocês aqui, certo? Eu quero orar, fazer uma oração por você. Está passando por problema difícil, doença em casa, doença na sua vida, desemprego, sofrimento, tribulação, angústia, depressão, seja o que for. Creia em Deus, Ele ama você, Ele quer te abençoar. Creia em Jesus, Ele veio a esta terra para levar sobre si os nossos fardos, nossas cargas, nossos problemas, nossos sofrimentos e a nossa sentença de morte. Se puder orar comigo, eu quero estar orando com você. Senhor nosso Deus, eu oro agora por esta pessoa que está assistindo este vídeo, ouvindo esta mensagem. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando esta pessoa, abençoando essa vida, essa família, esse esposo, essa esposa, esse filho, essa filha. Ó Deus, esta pessoa que agora, Deus da glória, aprendeu algumas coisas a mais a respeito de oração e vai colocar em prática. Esta pessoa que talvez tenha até ficado revoltada com o que eu falei, com o que eu expus aqui da tua palavra, mas que ela possa ir na Bíblia, examinar e ver que o que eu falei aqui está escrito, foi o Senhor quem disse, é o Senhor quem diz, é a tua lei, não a minha. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando essa pessoa que está disposta a mudanças, mesmo dentro da sua religião. Ó Deus, esteja curando, se essa pessoa está com Covid, alguém com Covid na família, esteja curando câncer, outras enfermidades. Ó Deus, seja o que for, que a tua mão esteja sobre esta doença agora. Em nome de Jesus, esteja sobre esse doente agora, livrando, curando. Que desde a cabeça até a planta dos pés dessa pessoa, o teu poder desça agora, vá tirando todo o mal, vá queimando toda a enfermidade, vá queimando agora todo o tumor, toda a disfunção de qualquer órgão que seja, abençoando Deus da pessoa que está com depressão. Eu, em nome de Jesus, ordeno essa força, essa obra das trevas, se é um problema espiritual, ó Deus, ou se é apenas emocional, mas também tem cura. Se é emocional, cura, meu Deus. Se é espiritual, liberta. Em teu nome, Jesus, eu oro, em teu nome eu te agradeço, e sejas abençoando, curando, libertando, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, amém. Deus continue te abençoando, e seja disposto sempre a aprender a palavra de Deus. Até a próxima mensagem, tá bom? Jesus te ama, eu também te amo, tá? Fique com Deus, paz seja contigo.